Olá, turma! Hoje nós vamos conversar a respeito da produção escrita que ocorreu no final da Idade Média e início da Idade Moderna, em Portugal, que foi o humanismo. Contexto histórico do humanismo em Portugal. Após a morte do Dom Fernando I, em 1383, ocorre uma séria crise para a sucessão do trono português. Com a morte de Dom Fernando, a sucessora natural do trono seria Beatriz, filha legítima do rei, que era casada com Dom João, rei de Castela. Ele reivindicou para ele e para sua esposa a coroa de Portugal. A Revolução de Avis foi um conflito político e bélico que ocorreu entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela. No final do século XV, a Europa passava por grandes mudanças provocadas por invenções como a bússola, pela expansão marítima, que incrementou a indústria naval e o desenvolvimento do comércio, com a substituição da economia de subsistência, levando a agricultura a se tornar mais intensiva e regular. Ocorreu nesse período o crescimento urbano, especialmente em cidades portuárias, o surgimento de pequenas indústrias, e todas essas mudanças são provenientes do mercantilismo, inclusive o surgimento da burguesia. Todas essas alterações foram agilizadas com o surgimento dos humanistas, estudiosos da cultura clássica antiga. Alguns eram ligados a igrejas, outros artistas ou historiadores. Todos esses estudiosos tiveram uma importância muito grande, porque divulgaram de forma mais sistemática os novos conceitos, além de identificarem e valorizarem os direitos dos cidadãos. Esses estudiosos eles foram importantes porque eles situaram o homem desse período como senhor do seu próprio tempo e destino e elegeram-no como a razão de todo o conhecimento, estabelecendo para ele um papel de destaque no processo universal histórico. Tendências da literatura humanista em Portugal. O humanismo, iniciado na Itália e de lá propagado para o restante da Europa, renova de modo significativo a arte portuguesa, que sofria o silêncio de quase um século desde o fim do trovadorismo. O ambiente se tornou mais propício à crônica e à prosa histórica, ao menos nas primeiras décadas do período. O reflorescimento da literatura portuguesa no século XV pode ser percebido em três gêneros: o lírico, o historiográfico e o dramático. Nesse vídeo nós vamos estudar os gêneros historiográfico e dramático, porque neles se destacam dois autores muito importantes da literatura portuguesa, que é o Fernão Lopes, que se destacou na prosa historiográfica, e o Gil Vicente, que se destacou no teatro. Características do humanismo. A primeira característica, o antropocentrismo. O homem desse período percebe que ele é dotado pelo livre-arbítrio, isto é, a capacidade de decisão sobre a própria vida, e não mais determinada por Deus. Segunda característica, racionalidade. O homem desse período afasta-se do teocentrismo, assumindo lentamente um comportamento baseado no antropocentrismo. Isso implica em transformações culturais, de uma postura religiosa mística. O homem passa gradativamente a uma posição racionalista. Cientificismo. Como houve o afastamento dos dogmas da Igreja Católica, possibilitou o desenvolvimento no campo das ciências, como matemática, física, medicina. Técnica da imprensa. Culturalmente, a melhoria da técnica da imprensa propiciou uma divulgação mais ampla e rápida do livro, democratizando um pouco o acesso a ele. Bem, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar dos principais autores desse período.